Queridos, voltamos hoje, o Programa Nacional, refletindo, conversando com a doutora Elizabeth Kipman sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 e sua polêmica. E nós estamos aqui fazendo, dando essa possibilidade de reflexão, de partilha, para que cada um de vocês aí em casa e nós aqui também possamos nos posicionar com aquilo que nós acreditamos ou não acreditamos, né? Ou não concordamos. E nós estamos falando aí da questão da legalidade do aborto com a doutora Elizabeth. E eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, um argumento muito forte do programa é a questão da legalização do aborto para aqueles casos excepcionais. Então, má formação do feto, perigo de vida para a mãe, né? Ou a gestação ocasionada por estupro. Então, eles pegam esses casos específicos, né, justificando para a legalização do aborto. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esses casos, doutora. Eu gostaria até de fazer uma ressalva que no programa, né, como você bem sabe, nem cita esses casos. No programa diz assim, liberação do aborto como um direito da mulher. Ponto. Ponto. Porque esses casos que você cita já são considerados legais, né? Então, veja, primeiro lugar, caso de risco da mãe. Realmente, um risco da mãe pela gravidez é raríssimo, porque atualmente, com desenvolvimento técnico, é possível que a gente trate a mãe até um certo tempo da gravidez e procure, a sua intenção não é matar o nenê, mas é salvar os dois. Então, você procure que, mesmo tendo que fazer o parto mais cedo, atualmente, um nenê que nasce com 20, 22 semanas, que isso quer dizer 5 meses de gestação, já tem 10, 15% de chance de sobrevivência. Então, hoje, em geral, nesses casos de risco maior, é possível levar pelo menos até o 7º mês da gravidez. E tem uma grande possibilidade do nenê sobreviver. Salvar também o bebê. Então, esses casos são usados muito mais de forma de cavalo de Troia. Inclusive, se transforma em risco de vida da mãe coisas que não têm risco de vida. Por exemplo, a gravidez do anencéfalo. Não tem livro de medicina que é uma gravidez de risco para a mãe. Não tem. Em nenhum momento isso é... Não. Tem uma possibilidade de aumento do líquido amniótico, mas isso outras gravidezes também têm e é facilmente controlável e contornável. Então, primeiro lugar, que você falou, o risco de vida da mãe, nós teríamos que concluir assim. Quando acontece que por causa da saúde da mãe, ao antecipar o parto, por exemplo, ou qualquer coisa, medida que se tenha que fazer, por exemplo, a mãe tem um câncer em algum outro lugar e vai se fazer a cirurgia do câncer e por causa da cirurgia aborta, isso daí não tem nada errado, porque não foi a intenção matar a criança em gestação. Em nenhum momento. Nenhum momento, mas é uma consequência indesejada, porém tolerada. Então, mas esses casos são muito, muito, muito raros. Então, certo? Agora, a segunda situação que você fala dos mal-formados em geral, é muito simples, que você veja que isso daí introduz no Brasil a negação de todo esse discurso de inclusão e do respeito do diferente. Porque se você nega a possibilidade... No próprio laboratório onde você faz biópsia dos embriões, aquele que tem síndrome de Down, você descarta. Você está eliminando, impedindo a vida de deficientes, né? E se uma doença fatal, a caridade em relação a alguém que a gente sabe que tem uma doença incurável, quer dizer matá-lo, então, nós entramos na eutanásia, entramos no assunto de eliminação dos velhos, né, dos idosos. Nós sabemos que a Holanda está tendo turismo, saída dos velhos da Holanda, porque eles podem ser mortos já por filhos que acham que estão fazendo, veja a cultura imposta, já acham que estão fazendo bem para os pais, apressando a morte. Meu Senhor. Então, bom, e o terceiro caso que você diz, que é tristíssimo, eu já atendi tantas pessoas que têm uma gestação
tristíssima decorrente de um estupro, de um crime hediondo. De uma violência terrível. Hediondo mesmo. Primeiro lugar, um crime não se resolve com outro, uma violência não se resolve com outra. A mãe, a partir do momento que tem uma gestação mesmo inesperada, indesejada, ela passa a ter uma ligação que não é só física, biológica, como nós falamos antes. Mesmo que ela resista, ela tem uma ligação, porque o filho é dela também. Sem dúvida. Não é só do estuprador. Não. E se você admitir que uma criança, resultado de um estupro, que está dentro do útero, pode ser morta, depois que ele nasce, ele continua sendo resultado do estupro. Então, depois de nascido, ou adulto, ou quem sabe um advogado ou um psicólogo que foi resultado de um estupro, por que ele não pode ser morto também? Ele continua a qualquer sendo. momento. A qualquer Então, momento. o argumento é uma desconstrução do bem e do mal, do certo e do errado. Aliás, essa é a proposta atual. No meio de toda a proposta do Programa Nacional, existe a proposta de desconstrução da heteronormatividade. O que quer dizer isso? Quer dizer respeitar o homossexual? Quer dizer dar-lhes direitos iguais? Quer dizer que eles podem ter uniões onde deixa a herança para o outro? Não. Quer dizer a heterofobia, quer dizer, o medo do heteronormal. Daqui a pouco, aqueles que são heterossexuais vão ser considerados anormais. E vamos ser excluídos de alguma forma, né, doutora? Em algumas propostas, o heterossexual já está na oportunidade no final. E eu não quero deixar de terminar sem dizer uma coisa. Alguns têm esperança no Programa Nacional de Direitos Humanos porque dizem assim, mas existem conselhos municipais, de saúde, de educação, estaduais e federais. Acontece que quando você lê todo o programa, no programa fica claro que as pessoas têm que ser formadas dentro desta mentalidade dos direitos humanos para poder participar dos conselhos. Ou Entendeu? seja, quem não tem essa mentalidade está excluído desse conselho. Inclusive, quem vai ser do Exército, bombeiro, funcionário público, todos têm que ter um programa de educação dentro desta visão de direitos humanos. E essa proposta de direitos humanos tem que ser, pelo programa, tem que ser instalada desde a educação mais precoce, 3 anos, 4 anos de idade. Educação infantil. Na educação infantil. Já existem projetos de lei sendo elaborados que os pais não têm direito de educar os filhos nem na tenra idade, já tem que colocar na escola. Meu senhor. É muito sério, é mais sério do que a gente pode imaginar. Exatamente. E quanto mais conhecemos, mais preocupados ficamos. Exatamente. Não vimos isso já na história, no passado, esse tipo de tentativa tristíssima, doutora? Tanto em em totalitarismos radicais chamados de direita quanto de esquerda. Né? Então, nós que não deram certo. Que não deram certo. Quer dizer, nós que lutamos contra a ditadura e temos que lutar, você não, porque você é muito nova, mas sem temos dúvida que lutando. Perceber que aqui realmente é um risco de totalitarismo cultural, talvez sem derramamento de sangue, mas tremendamente manipulatório, né? Muito grave. E na justificativa de obedecer a acordos internacionais, despreza os mesmos acordos internacionais, como, por exemplo, o Pacto de São José. Sem dúvida. Que começa no seu primeiro artigo, o Brasil é signatário, dizendo que pessoa humana é todo ser humano. Quer dizer, não precisa discutir isso quando é que começa a vida. A vida começa, é um ser humano vivo, o embrião. Você não quer chamar de pessoa, não precisa. É um ser vivo da espécie humana, que está se desenvolvendo. E o primeiro artigo do Pacto de São José diz que pessoa humana é todo ser humano. Quer dizer, como que eu vou dizer que eu tenho que obedecer a acordos internacionais que falam de direitos ainda não estabelecidos se eu estou desprezando? É um contrassenso. É um contrassenso. Agora, doutora, fale, por favor, para o nosso telespectador a sua mensagem final de coração para coração, mas também aproveitando no sentido de o que
pode ser feito? O que nós, brasileiros, que estão nos assistindo pelo Brasil todo, o que nós podemos fazer em relação à nossa opinião pessoal deste programa? Em primeiro lugar, nós não podemos mais dizer que política não nos interessa. Nós temos que participar intensamente. Esse Programa Nacional de Direitos Humanos usa duas aparências: a defesa da democracia e a defesa dos direitos humanos. Na defesa da democracia, insiste na participação popular, mas essa participação tem que ser efetiva. Não através de alguns que recebem, muitas vezes, de fundações externas, a sua mensalidade, né, em dólar, mas através do nosso conhecimento, nem que seja isso à custa de sacrifício. Nós temos que nos inteirar. Não adianta, não podemos só ter confiança, por exemplo, nos nossos políticos. A gente tem que se inteirar daquilo que eles fazem. Depois, a obrigação nossa, o nosso dever, não acaba com o voto. Nós temos que acompanhar o que esse político faz depois. De perto. De perto. E temos que estudar, gente, temos que nos informar, temos que ter... vocês veem que nós nem falamos de religião aqui. Para nós, se nós falarmos de religião, é mais ainda. Muito mais. Os ouvintes desta TV, os telespectadores, são sobretudo da religião católica. E os direitos humanos vêm realmente dos 10 mandamentos, que dão toda a linha de felicidade para a pessoa própria, para toda pessoa humana. Quer dizer que não é para roubar, não é para matar. Isso daí faz a felicidade de uma sociedade, Sem dúvida, não é? sem dúvida. Então, minha gente, vamos fazer a nossa parte, vivendo a nossa fé, sem dúvida, mas nos integrando, nos inteirando de tudo aquilo que é humano, que faz parte do nosso dia a dia. E diante dessa ameaça que é internacional, mas não é invencível, não. Nós temos que participar e tomar atitudes interiores exteriorizadas em atos, que passam por votação, por participação em conselhos municipais, estaduais, participação em saber o que é que estão ensinando para os nossos filhos e netos nas escolas. Seríssimo isso. E toda essa nossa participação na vida social, inclusive assistindo esses programas de TV. O Ação Nacional, semanalmente. Exatamente. Doutora, eu não sei como agradecê-la, só posso pedir a Deus, em nome dos nossos telespectadores da TV Século XXI, que continue abençoando a senhora, a sua profissão tão especial, porque é um canal de graça muito grande, é um momento em que a senhora, sem dúvida nenhuma, é um instrumento muito forte de Deus, né? Que Deus abençoe, uma alegria muito grande tê-la aqui conosco. Teremos outros programas com a senhora, viu? Tenha certeza. Muito prazer. Viu? Muito obrigada. Prazer. Queridos amigos, entrem depois no site da CNBB para também conhecerem o manifesto dos nossos bispos em relação a esse programa. Nós precisamos conhecer, como bem disse a doutora Elizabeth. Vamos conhecer, vamos ler, vamos estudar, vamos concluir e vamos nos posicionar. É isso que o Programação Nacional deseja e que nessa semana a gente já comece também, na prática, esse comportamento. Uma semana maravilhosa para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo Programação Nacional.